Olá, pessoal, como vão? Espero que estejam todos bem, com saúde. Na semana passada, eu comecei a trabalhar com vocês sobre os defensores do capitalismo, né? Nós vimos que surgiram correntes após a Revolução Industrial contrárias a esse sistema econômico, né, de capitalismo liberal, porque eles perceberam a desigualdade social provocada por essa industrialização, né? Já que uma grande parcela da população vivia na miséria. Mas há quem defenda, né, esse capitalismo. Então, hoje nós vamos trabalhar essa defesa desse capitalismo aí. Então, para trabalhar essa defesa do capitalismo, a gente vai estudar, conforme o livro de vocês, sobre três pensamentos diferentes, né? Um é do Adam Smith, um economista, tá? Até anotei aqui, olha, Adam Smith, tá? Ele é economista, né? E ele faz uma defesa aí desse sistema econômico liberal. O darwinismo social, que nem foi escrito por Darwin, mas a partir da obra dele, né, sobre a evolução das espécies, outros pensadores tentaram aplicar isso para justificar que existiam povos que mereciam ser explorados, né? E o Malthus, né, o Thomas Malthus, aqui que a gente vai trabalhar também hoje um pouquinho, que ele fala que a população está crescendo mais do que a produção de alimentos. Então, ele vai dar algumas justificativas bem capitalistas aí, né? Então, aqui eu coloquei, ó, no último vídeo a gente trabalhou socialismo utópico, socialismo marxista e anarquismo, né? Vocês também tiveram texto sobre isso e pesquisa, tá? E hoje a gente começa aí a falar sobre essa questão do progresso industrial, ó, o novo sistema econômico e o capitalismo liberal. Vamos lá? Então, ó, essa é uma imagem do Adam Smith, né? Ele era um economista, ele pregava a não intervenção do Estado na economia, que o Estado deveria ter um poder limitado, né, como um guardião da segurança pública, né? Ele deveria manter a ordem, a garantia e, principalmente, né, que é um ápice aí do sistema capitalista, a propriedade privada. Ele defende a liberdade contratual, né? Patrão e empregados deveriam ser livres para negociar o contrato de trabalho. Só que, claro, né, gente, o patrão, ele tem os meios de produção, ele tem o dinheiro, e o empregado que precisa vender sua força de trabalho, ele sempre é a parte mais fraca quando a gente negocia num contrato, né? Isso é algo ruim, né? Mas essa parte aqui, ó, da não intervenção do Estado na economia é muito importante para vocês, tá? O Smith também defendeu a igualdade perante a lei para todos. Então, todos deveriam ser iguais perante a lei, como acontece hoje, por exemplo, na nossa Constituição, né? E que o Estado não deveria, por exemplo, dar vantagens a alguns em custos de outros. Só que a gente tem que entender, num sistema capitalista, que por mais que todos sejam iguais perante a lei, se você é capaz de contratar um ótimo advogado, ou você não vai ter a mesma defesa de um advogado gratuito, né? Que esteja trabalhando ali para o Estado e que muitas vezes ele acaba nem lendo o processo, né, de fato. Então, por mais que fale que todos sejam iguais perante a lei, a gente vê que o rico, ele estuda de todas as maneiras, que mesmo ele fazendo grandes atrocidades, muitas vezes ele nem preso fica, né? Então, a gente tem que também analisar isso, né? Somos iguais perante a lei, porém, né, tem essas desvantagens aí, né? Ó, o Adam Smith achava inadequado qualquer lei que freasse a produção dos homens. Então, assim, ele acreditava o quê? Que o homem poderia produzir cada vez mais e que não deveria ter nada que proibisse isso, né? Que cada ser humano deveria ser livre para escolher seus interesses, desde que não atingisse, né, o direito de outras pessoas. E aí ele vai usar um termo que ele é muito importante para vocês, nunca esqueçam isso, inclusive está lá no questionário, no final, tá? Para vocês fazerem no caderno. A mão invisível, né? A mão invisível do Estado, né? A gente fala que a mão invisível é do Smith. Por quê? Ele não quer que o Estado intervenha na economia, né? Então, assim, é uma oposição àquela visão mercantilista do período ainda da colonização, por exemplo, da América e de outros países, que o mercado era mais importante. Quem controlava isso eram os reis, né? E ele fala o quê, ó? Que a economia era como uma torta naquele período, né? Aquele que desejasse enriquecer precisava cortar um pedaço maior, né? Para ser mais rico.
para o bem empobrecer. E aí, o que ele constatou? Que no mercado os homens buscavam seus próprios interesses, sendo necessário agradar a todos, né? Então, assim, não era pela bondade do padeiro ou do açougueiro que a comida chegava à mesa, mas porque eles comercializavam por si mesmos. E assim os interesses diferentes dos homens acabavam se integrando no mercado. Então ele fala assim, não precisa do governo intervir. O padeiro, cada um vai comercializando, desenvolvendo, produzindo, e isso vai gerando como se fosse uma mão invisível, né? Uma mão invisível conduz as pessoas à produção, né? E essa comercialização, ela não precisa de uma intervenção do Estado. Então as pessoas estão precisando de pão, alguém vai produzir pão para elas, vai fazer o pão. Alguém está precisando de roupa e assim por diante. Ele acreditava que existia uma mão invisível. Eu trouxe até uma imagem aqui, ó, no próximo slide. Imagina uma mão invisível, né? Então, a riqueza para o Adam Smith não era uma torta finita, não acaba, entendeu? Você pode produzir cada vez mais riqueza. E ele já comentava sobre a divisão do trabalho também nas suas obras. Só que aí observe essa imagem, né? Claro que é uma crônica, uma sátira. Tá vendo? Quem está conduzindo a mão invisível? São os burgueses, os donos das fábricas, que têm os meios de produção. E olha o que a mão invisível vem pegando, né? A engrenagem que ela vem destruindo aí pela charge são os pobres, né? De maneira geral, ela vem derrubando tudo, né? E se você pensar que 5% da população tem todo o dinheiro que o restante recebe, você começa a imaginar a diferença social que existe entre um rico de fato e o pobre, né? Igual eu sempre brinco na aula, né? Que pobre tem inveja de pobre, porque a gente não tem noção do que é ser rico de fato, né? E essa imagem deixa isso aí bem claro, né, pessoal? Aqui, ó, ainda o Adam Smith, né? Sobre a questão da mão invisível do mercado, né? E aí ele fala sobre como determinar o preço, né? Então, o Adam Smith foi um fundador da ciência econômica, eu coloquei aqui, olha, para vocês estudarem. Ele acredita que o mercado é autorregulador, o mercado se regula por si próprio, por isso que é mão invisível, entendeu? Os preços das mercadorias resultam da interação entre oferta e demanda, então quer dizer que o produto ele não custa o que foi usado para produzi-lo, mas sim o que a oferta e a demanda, né? Então, por exemplo, se você produz muito café e tem pouca gente para comprar, o preço do café cai. Se eu produzo café, mas está faltando no mercado, o preço sobe, eu cobro quanto eu quero. Entendem isso? Então, é oferta e procura, né? Oferta e demanda. Então, ó, em um ambiente de concorrência, ó, o preço de mercado tende a se aproximar do preço natural, né? Porque as pessoas começam a concorrer, se eu tenho para vender você também, eu coloco um pouco mais barato para eu conseguir negociar, né? Então, o preço natural é aquele formado espontaneamente pelo mercado sem qualquer tipo de interferência, é o que ele defendia, né? Que você não deve interferir, né? Isso é importante, ó, né? Sem interferência. Além do Adam Smith, também surgiu uma corrente de pensamento nesse período chamado darwinismo social. O Charles Darwin, tinha escrito um livro sobre a teoria da evolução das espécies. E essa teoria dele foi usada como uma compreensão da organização social. Quem que vai usar essa teoria de Darwin? O Herbert Spencer, tá? E o William Graham Sumner. Qual que é a ideia deles, né? Que eles acreditam que existe uma concorrência entre os indivíduos, né? E que haveria uma seleção. Então, os seres humanos devem concorrer entre eles e há uma seleção entre os mais fortes, né? Então, como se na sociedade pudesse se justificar que existe uma nacionalidade, um povo superior ao outro. E essa visão que foi criada por esses pensadores a partir da teoria do Darwin, que alguns povos se desenvolveram melhor do que outros, vamos dizer assim, que sejam mais racionais, mais inteligentes, foi utilizado por muito tempo como se fosse um determinismo biológico. E isso justificou, inclusive, a gente vai ver até o século XX, o imperialismo de alguns países quererem fazer outros países de colônia, né? Então, grandes potências capitalistas, né? Até a Primeira Guerra Mundial, uma das maiores potências era a Inglaterra, por causa da Revolução Industrial, né? Eles vão promover, olha aqui, o neocolonialismo, o novo colonialismo. Lembra que o Brasil foi colônia de Portugal? Agora eles começam a fazer isso na África e na Ásia. A Índia se torna colônia da Inglaterra, todos os países africanos serão divididos entre grandes potências, né? Inclusive um dos motivos que vão influenciar a Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver o ano que vem. Então,
para desenvolver essas potências, o que acontece? Eles justificavam que eles estavam fazendo uma benfeitoria para esses países, explorando eles. É como se eles falassem que é a oportunidade de tirar aquela sociedade do seu estado primitivo. É como se os portugueses vieram ao Brasil para tirar a gente do estado primitivo, né? Nos socializar. Então, eles acreditam que eles fizeram uma benfeitoria, não uma exploração, como a gente vê hoje, né? Olha que situação. Essa é a ideia do darwinismo social que se desenvolveu com esses dois pensadores aí. A partir das teorias do Darwin, eles fizeram assim. Então, de certa maneira, essa seria uma justificativa de exploração a outros povos, né? Já que haveria uma seleção natural, né? A seleção dos mais fortes aí. Uma outra corrente, né? E a última é do Thomas Malthus, né? O Malthus também era um economista, aí tem a foto dele. Ele elaborou uma teoria, ele acreditava, que a população, gente, iria crescer tanto que seria impossível produzir alimento suficiente para alimentar todas as pessoas do planeta, tá? A principal obra dele, né, foi o Princípio da População. E olha que absurdo, para ele a produção de alimentos crescia de forma aritmética, o crescimento populacional era alarmante, então era justificado ter doenças, guerras, epidemias, como a gente está tendo agora, como uma forma de controle, olha, controle da natalidade. E olha que situação, ele fala assim, é necessário um equilíbrio entre produção de alimentos e população. Né? Então, assim, até a guerra era importante para algumas pessoas morrerem e gerar riquezas, né? A questão do negócio, a visão capitalista mesmo. E aí eu deixei 3 questões, essas questões vocês vão responder. E no caderno, copiem as questões, coloquem lá no caderno, tirem foto, me enviem, tá? Pelo Google Sala de Aula. Um beijo, boa semana para vocês. Aqui tem as referências, tá vendo? Os livros e os sites que eu utilizei para preparar essa aula. Um abraço, até mais!